Irmãos, cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Desejo que este dia seja um dia maravilhoso. Já está sendo, né? Que realmente o santo e querido irmão Aldo possa estar aqui com todos nós para receber esta linda homenagem. Irmãos, imagina que há 99 anos atrás, Deus dava a vida para uma criança que se tornou o grande profeta de luz, que se tornou o nosso companheiro, que se tornou o nosso amigo e fez grande diferença na nossa vida. Hoje, o irmão Aldo completaria 99 anos. Embora ele não está aqui fisicamente, mas ele está mais atuante na nossa vida. Ele está mais presente na nossa vida. E hoje eu tenho certeza que ele vai estar aqui com a gente para receber toda esta homenagem. Dentre tantas palavras que eu procurei para poder fazer esta homenagem para ele, eu queria fazer uma rápida comparação do ministério do irmão Aldo com o ministério de Jesus. Porque a missão principal do irmão Aldo foi transformar almas. Em todo momento que a gente via o irmão Aldo, ele estava transformando alma. Ele estava melhorando almas. E Jesus também tinha esse dom, esta missão de transformar almas. Então, quanto mais a gente estuda a vida de Jesus, mais a gente ama Jesus, mais a gente tem e dá valor a Jesus, ao seu ministério. Jesus investia energia nas pessoas, ele investia tempo, ele acolhia, ele abraçava. Ele gostava de viver com os desprovidos de valores sociais, pessoas rejeitadas pela sociedade. E tem alguns exemplos de transformação que Jesus fez, que eu gosto muito de lembrar. E gostaria de compartilhar com vocês, para depois fazer uma rápida comparação com o ministério do primaz. Tem a transformação de Maria Madalena. Essa mulher foi pega em adultério. O valor moral desta mulher era zero. Quando aqueles homens trouxeram aquela mulher, praticamente jogaram aos pés de Jesus, e todos que estavam ali à sua volta achavam que Jesus ia chamar a atenção, que Jesus ia maltratar, porque naquele tempo, quem era pego em adultério tinha muitas coisas ruins que acontecia. Mas naquele momento que aqueles homens trouxeram Maria Madalena, Jesus, num silêncio total, olha para aquela mulher, o abraça e a transforma em uma serva de Deus. Este é o poder transformador de Jesus. Tem a transformação de Zaqueu. Se a gente trazer o contexto da vida de Zaqueu para os tempos atuais, nós podemos falar que Zaqueu era um corrupto. Ele cobrava impostos das pessoas. As pessoas o odiavam, não gostavam dele. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus viria naquela cidade que ele morava, ele falou: eu quero ver esse homem. Eu quero sentir o poder desse homem, de Jesus. E ele esperou Jesus muito ansioso. Só que Zaqueu, ele tinha uma estatura muito pequena. Ele pensou: como Jesus vai me ver no meio da multidão? Ele subiu em uma figueira, numa árvore bem grande, e ficou esperando Jesus passar. Quando Jesus passar, eu vou dar um jeito, eu vou gritar, eu vou acenar. Mas para a surpresa dele, antes que ele fizesse alguma coisa, Jesus enxergou aquele homem.
aquele homem que era corrupto, aquele homem que cobrava imposto dos pobres, dos ricos, que enriquecia nas costas das pessoas. Jesus passou na árvore e falou: Zaqueu, desça depressa, hoje eu vou na sua casa, hoje eu vou dormir na sua casa. E as pessoas que estavam ali ao redor daquele acontecimento ficou assustado. Como o mestre vai dormir na casa de um ladrão, de uma pessoa que nos rouba? E Jesus foi e transformou aquele homem. E no encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu se arrependeu. E Jesus falou as doces palavras para aquele homem: hoje a salvação entrou na sua casa. E Zaqueu se tornou um homem diferente. Tem outra transformação também que eu gosto muito, é a transformação de Saulo. Era uma pessoa perdida, uma pessoa perseguidora, implacável da religião naquela época. Saulo orientou para matar a vida, para tirar a vida de Santo Estevão. Santo Estevão era um jovem que era muito bem quisto na sociedade. Mas Jesus olhou com os olhos da transformação na vida daquele homem. E ocorreu uma mudança tão bonita que a gente tem um hino que canta. A mudança, a transformação de Saulo para Paulo. Mas a mudança de Saulo não foi apenas só pelo nome. Também foi de identidade. Foi de missão e de coração. Irmãos, e o irmão Aldo? Ele tem o mesmo poder transformador de Jesus. Inclusive em uma das pregações da missionária, naquele altar ali, ela falou: os céus, os santos, os profetas estão muito contentes com o ministério do santo querido irmão Aldo, porque ele continua o meu ministério de Jesus. Isso foi palavras de Jesus, que pediu para falar para toda a igreja, que Jesus estava muito contente com o ministério do irmão Aldo, porque o irmão Aldo continuava a missão de Jesus. Jesus veio para salvar a todos. O irmão Aldo também veio para salvar a todos. O irmão Aldo tratava todos iguais. Poderia ser os irmãos do interior, poderia ser os irmãos da sede, ele tratava com muito carinho. Eu lembro uma comunhão que teve em Americana. O irmão Aldo ficou à frente da orquestra, ele cumprimentou todos os músicos da sede. E atendeu várias pessoas, vários irmãos da sede na secretaria. Ele tinha um carinho imenso por todos. Jesus, quando percebia que uma pessoa precisava de atenção, precisava de carinho, ele aproximava, ele abraçava. O irmão Aldo, mesma coisa. Às vezes a gente vinha durante a semana na sede, via que tinha pessoas aqui que passavam 1, 2, 3 vezes na semana para conversar com o irmão Aldo, para pedir força, para lutar. O irmão Aldo abraçava, o irmão Aldo adotava as pessoas. Quantas pessoas o irmão Aldo trouxe para morar na sede? Trouxe para São Paulo do interior, para dar mais atenção, para dar mais carinho. Prezados, é inimaginável o tanto de fatos, o tanto de milagre que tem aqui hoje presente. Que o irmão Aldo operou em nossas vidas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que o irmão Aldo aconselhou e mudou a direção da sua vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém que o abraço do irmão Aldo mudou a sua vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém que entrou naquela sala do irmão Aldo com o coração espedaçado, dilacerado,
e saiu dali cheio de energia, saiu dali cheio de paz, cheio de gratidão. E o irmão Aldo falou: eu te amo, não desista. Os internautas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que está passando uma fita na sua cabeça de tudo que o irmão Aldo fez na sua vida. Irmão Aldo deixou uma marca em cada um de nós, uma marca diferente. Ele deixou o seu jeito de ser para cada um de nós. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tinha uma cirurgia marcada e o irmão Aldo pediu para desmarcar e operou o milagre em sua vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém que entrou naquela porta chorando e saiu feliz, alegre. O irmão Aldo transformava a tristeza em alegria, transformava a ansiedade em calmaria. O irmão Aldo tinha facilidade para cuidar de almas. Ele tinha o dom. Sabe quem foi o professor do irmão Aldo? Jesus e a Santa Vó Rosa. Jesus e a Santa Vó Rosa sempre orientou o santo e querido irmão Aldo. Eu trago alguns exemplos aqui para ilustrar tudo isso que eu estou falando. Tinha um jovem que ele cantava no coro, mas fazia algumas coisas erradas. Vinha na igreja, tinha amor, mas às vezes fazia algumas coisinhas erradas. E aquela congregação enchia de comunicado, mandava comunicado para o irmão Aldo. Eles queriam exigir que o irmão Aldo tomasse alguma atitude contra aquele jovem, tirasse do coro, tirasse da igreja. E a mãe lutando, a mãe orando. E ela, quando viu que estava quase perdendo aquele jovem, ela foi falar com o irmão Aldo. Aí o irmão Aldo falou assim: eu estou muito triste com o meu povo. Ao invés de ajudar, tirar essa alma do buraco, eles estão empurrando mais. Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes o comunicado é necessário, mas a oração é mais forte. A oração é necessário. Isso eu presenciei. Tem um exemplo de um adolescente. Eu lembro que o irmão Aldo antigamente fazia fila no começo do templo ali. E a hora que eu estava cumprimentando o irmão Aldo, chega uma diaconisa com um jovem pelo braço. Eu acredito que esse jovem tinha de 13 a 14 anos. E essa diaconisa, num desespero: irmão Aldo, esse jovem toda a festa dá muito trabalho. E a gente não aguenta mais. Faz alguma coisa, tem que falar para ele não vir. E aí todo mundo ficou esperando a reação do irmão Aldo. O irmão Aldo simplesmente silenciou e falou: deixa ele. Eu também já fui criança. Então talvez esse jovem já casou, já tem filho, e talvez o filho desse jovem está aqui cantando. Então o irmão Aldo, ele transformava almas, ele acolhia. Então, irmão Aldo, irmãos, eu falo tudo isso para que a nossa fé seja renovada. E tenha certeza que o irmão Aldo, ele vai visitar nossa casa. Ele conhece o nosso caminhar. Ele sabe da luta que nós enfrentamos. E tem um exemplo tão bonito que eu quero contar aqui agora para vocês, de uma jovem, embora é casada, mas é jovem ainda. O nome dela é Elaine, é filha do Toninho da sede. Ela mora em Americana atualmente. Isso que eu vou contar para vocês, ela gravou no coração dela para sempre. Irmãos, ela tinha de 7 para 8 anos. E
ela queria entrar no coro. Todas as vezes que ela via o irmão Aldo, irmão Aldo quer entrar para o coro. Ela falou, tenha paciência, agora não, tenha paciência. E teve um dia que a família chegou, foi ali no Baguari, lanchar, e o carro do irmão Aldo chegou. E ela correu, foi na frente para cumprimentar o primaz. E o irmão Aldo segurou ela, falou, você fica. Ela falou, irmão Aldo, minha mãe vai ficar brava. Não, fica aqui. O irmão Aldo cumprimentou todos os irmãos que estavam ali e levou ela para dentro da sala. Naquela semana, foi o casamento da tia dela. Então ela ouviu várias conversas da tia, como seria a casa. E ela falou para a tia, eu queria a minha casa, eu quero toda preta. As cortinas, os armários. E foi falando detalhe de como ela queria a casa dela quando ela crescesse. Ela tinha apenas 7 anos. Aí o irmão Aldo levou ela para dentro, conversou bastante com ela. Aí o irmão Aldo virou assim para ela, falou, então quer dizer que você quer uma casa toda preta? Aí ela falou assim, uai, como é que ele sabe? Né, que ela tinha falado em casa, né? Uma criança. Aí depois ele falou assim, e você gosta do Mário? Aí ela falou, o Mário da bala? Ela achou que era o Mário das fitas. Ele falou, não, o Mário do computador. Ela gostava de um joguinho no computador que chamava Mário. Ele falou, nossa, mas ele sabe de tudo mesmo, né? Ela ficou questionando. E aí nesse dia também, ela veio muito brava de casa. Brava com a mãe, com o pai, coisa de criança. E ela veio de casa na frente, assim, quando criança faz birra, vai na frente, não quer ficar com ninguém. E veio caminhando. E chegou ali no Tatuapé, no metrô, naquelas rampas, ela saiu correndo, deu uma trombada com o rapaz e veio embora. Depois desse momento ela assustou e ficou com os pais. Aí o irmão Aldo falou assim, você tá brava hoje, né? Eu vi você trombando lá com o rapaz no metrô. E isso ela ficava assustada. Nossa, ele sabe de tudo mesmo. Né? Então, irmãos, se vocês conversar com ela, ela fala que tudo isso que aconteceu na vida dela não foi por acaso. Isso dá força para ela todos os dias, quando ela está naqueles dias ruins, que a gente sempre tem também. Quando tem luta na vida dela, ela lembra que o irmão Aldo visita a nossa casa. Que o irmão Aldo está ao nosso lado. Então, isso é para provar que o irmão Aldo vai na sua casa. O irmão Aldo vai na sua casa. O irmão Aldo vai na minha casa. Ele vê o que a gente está fazendo. Ele vê o que você está fazendo. Então isso é prazeroso ouvir. Isso é muito bom ouvir. Irmãos, dentre tantas qualidades que o irmão Aldo tinha, tantas virtudes que o irmão Aldo tinha, uma me chama muita atenção. E me incomoda muito se eu estou fazendo como ele fazia. Que é a misericórdia. Não é muito falado sobre misericórdia. Mas eu queria falar rapidamente com vocês sobre a misericórdia. Porque o irmão Aldo tinha essa virtude. E a misericórdia é um atributo do verdadeiro pastor. E Jesus demonstrou o que faz o bom pastor. E depois vemos isso nitidamente na vida e no ministério do santo querido irmão Aldo. Ele vai, ele tem a capacidade de ir e buscar a ovelha perdida e resgatá-la do poder do inimigo, do lobo devorador. Tudo isso ele faz, o irmão Aldo fazia, Jesus fazia, sem julgamento. Quando os homens levaram Maria Madalena aos pés de Jesus, Jesus não ficou perguntando para ela, por que você estava praticando isso? Por que você não segue meus ensinos? Jesus simplesmente a transformou, Maria Madalena, transformou Zaqueu, transformou Saulo, sem nenhum questionamento. E o irmão Aldo também fazia isso sem deixar a gente com vergonha, ele deixava a gente em paz.
Ele não perguntava: por que que você desapegou do rebanho? Por que que você não ouviu meus conselhos? Às vezes a gente tem vergonha de contar as coisas para os amigos, para os pais, com medo da retaliação, dos julgamentos. E por irmão Aldo a gente não tinha medo, porque ele não julgava. Jesus não julgava. Jesus entendia. O irmão Aldo entendia também. Mas, irmãos, muitos irmãos impedem do irmão Aldo usar a misericórdia na igreja. Desde o tempo que ele estava em corpo, no seu ministério, e agora também. Nós precisamos deixar o irmão Aldo usar a misericórdia dele, esta virtude que ele tem, esse dom que ele tem. Ele precisa, às vezes, dar mais assistência espiritual para algumas pessoas. Isso é fato. Cada um tem uma estrutura espiritual. Nós estamos aqui, a hora que a gente entra naquela porta lá, é o dia da nossa transformação. Cada reunião que a gente participa, a gente tem que ficar melhor. É para a gente sair melhor. Mas tem alguns irmãos que precisam de mais atenção. Então, irmãos, tem alguns irmãos mesmo sendo corista, mesmo sendo obreiros, mesmo sendo membro, vindo na igreja, seus pais da igreja. Às vezes a gente nasce na igreja, mas determinado momento da nossa vida a gente desanima. A gente às vezes perde a fé. O inimigo joga alguma coisa no nosso caminho. E é onde o inimigo aproveita. E eu falo para vocês, o inimigo, para entrar na nossa vida, ele não precisa da porta aberta, ele precisa de uma brecha. Somente de uma brecha ele consegue entrar. E quando ele consegue entrar, ele faz uma desordem. E muitas vezes esse irmão ou esse apostólico se torna escravo do pecado. O que seria escravo do pecado? É você não ter domínio das suas próprias ações. É você não conseguir fazer o que você quer. Quem começa a dominar a sua vida é o próprio inimigo. Isso é muito perigoso. Então, a pessoa que necessita de misericórdia não é uma pessoa feliz, porque ela está ali praticando algo que ela não gostaria de praticar. E o irmão Aldo entende tudo isso. Às vezes ela gostaria de estar aqui na igreja, mas ela não tem força para estar aqui na igreja. Às vezes ela gostaria de estar no ensaio, mas ela não tem força. E às vezes a pessoa fica 1 mês, 2 meses sem vir na igreja. Quando vem, não recebe um abraço, não recebe um cumprimento, porque nós começamos a julgar. Ah, não está vindo na igreja porque é fraco na fé. Não está vindo na igreja porque perdeu a fé no irmão Aldo e na Santa Vó Rosa. O irmão Aldo faz tudo isso, usa a sua misericórdia sem esse julgamento. Mas o irmão Aldo não desiste fácil desse irmão. Ele, com seu poder de misericórdia, ele vai agindo no silêncio. Ele vai dando força. E às vezes esse irmão consegue chegar aqui. Ele vem aqui. Às vezes ele está aqui. Tantas pessoas que estão aqui hoje estão fracos na fé, estão desanimados. E falam, a partir de hoje eu vou ser um verdadeiro apostólico. A partir de hoje eu vou honrar, eu vou servir o santo querido irmão Aldo. Mas às vezes o inimigo dá até risada. O inimigo fala assim, eu que domino sua vida, eu que tenho responsabilidade sobre sua vida, porque talvez essa pessoa se tornou escrava do pecado. É um estado de espírito muito perigoso. Então, irmãos, quando a gente vê uma pessoa fraca na fé, uma pessoa quieta, um irmão que faz muito tempo que não vem na igreja, a gente precisa orar. A gente precisa usar aquela caixinha de oração que fica no altar. Colocar o nome, orar, porque não é fácil.
Nós que desistimos demais das pessoas, desistimos muito fácil. Nós que somos muito seletivos. O irmão Aldo não, o irmão Aldo quer salvar, Jesus quer salvar. Ele veio para isso. Aí entra a misericórdia do irmão Aldo. Quantos daqui, se não fosse o irmão Aldo, estaria fora da igreja? Quantos daqui, se não fosse o irmão Aldo, talvez não estaria nem vivo? Mas, irmãos, para entender o que eu estou falando, precisa estar muito maduro na fé. Não é fácil entender. Precisa querer viver o evangelho de fato, não somente falar. Não somente pregar o evangelho, mas precisa viver de fato. Quer provar se uma pessoa é realmente de Deus? Veja se ela tem misericórdia. Quer provar se uma pessoa é realmente de Deus? Veja se ela tem empatia. Quer provar se realmente essa pessoa é de Deus? Veja se ela tem as qualidades do santo querido irmão Aldo na sua vida. Irmãos, como está a sua fé na Santa Vó Rosa e no santo querido irmão Aldo? Cuidado, o esfriamento da fé é silencioso. O esfriamento da fé é silencioso. Nós precisamos cuidar disso. A maioria dos jovens que estão aqui talvez não conheceram o irmão Aldo pessoalmente. O objetivo principal do inimigo é apagar o nome do irmão Aldo da história da igreja. É apagar o nome da Santa Vó Rosa da igreja. Mas ele não vai conseguir. Mas para isso acontecer, nós precisamos, mesmo não conhecendo o santo querido irmão Aldo, falar com convicção o nome dele. Esses dias uma senhora questionou uma pessoa, por que ele não falava no nome do primaz? Ele falou assim, que o irmão Aldo foi apenas um tijolo na obra da igreja. O irmão Aldo não foi um tijolo, o irmão Aldo é a coluna principal da igreja juntamente com a Santa Vó Rosa. Ele não é apenas um tijolo, ele é a coluna principal. E essa pessoa que falou isso, vivia ao lado do irmão Aldo. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com a nossa fé. Para isso acontecer, irmãos, a gente precisa buscar. Quando a gente tem dúvida se um remédio é realmente bom para uma dor de cabeça, a gente pergunta, que remédio é bom para dor de cabeça? Eu queria tomar. Quando a gente tem dúvida de um produto, a gente vê os comentários, pergunta para quem comprou. Quando a gente tem dúvida de uma receita que a gente quer fazer num domingo e não quer errar para uma pessoa especial, a gente pergunta, você já fez essa receita? Jovens, pergunte do santo querido irmão Aldo também. Nós temos aqui vários pastores, eles têm história para contar. Nós viajando por esse Brasil, nós vemos tantas coisas bonitas, tantos milagres que o irmão Aldo realiza, e isso não pode ficar escondido. Nós precisamos propagar, contar para os nossos filhos. Nós precisamos espalhar isso, porque isso ajuda na fé. Isso ajuda no amadurecimento espiritual. Não pensa, eu nasci na igreja, eu tenho fé no irmão Aldo. Não é só isso. Você precisa regar essa fé para uma planta crescer, ficar bonita, você não precisa cuidar. A fé é a mesma coisa. A gente precisa regar, a gente precisa cuidar. Então, um conselho que eu deixo para os jovens. Pergunte, questione os pastores. Pastores, vamos falar mais do santo querido irmão Aldo, do ministério dele. O que vocês sabem. O irmão Aldo conversava muito com os pastores. Irmãos, muitos
apostólicos, às vezes perderam a fé no santo querido irmão Aldo porque queria viver uma vida sem luta. Eu conheço pessoas que saíram da igreja porque a mãe ficou doente e o irmão Aldo levou para o céu. E essa pessoa não queria. Quem não quer que a mãe viva para a eternidade? Eu conheço irmãos que saíram da igreja porque queriam um emprego e não teve. Eu conheço pessoas que saíram da igreja, perderam a fé, porque tinham uma dor qualquer. Irmãos, a vida é uma escola. A gente está aqui para aprender. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai sentir vergonha às vezes das coisas que a gente reclama. Se você vê a vida de Davi, se você vê a vida de Moisés, ter que largar tudo, correr para não ser morto. A vida de Saulo, mesmo depois da transformação, ele teve que sofrer em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, irmãos, somos nós que escolhemos quanto tempo queremos ficar no deserto. Precisamos saber, irmãos, que existe um processo. Obrigado. Espera aí, você levar o copo. Precisamos saber, irmãos, que existe um processo. E não podemos pular esse processo. Precisamos passar pelo deserto. Precisamos ser provados no deserto. Ou reprovados no deserto. Ou permanecer no deserto. Se você ficar reclamando, se você não olhar as coisas boas que Deus faz na sua vida, que o irmão Aldo faz na sua vida, você vai viver no deserto. Mas o deserto não foi feito para o Filho de Deus. A vida não é um eterno deserto. Não é somente vale. Deus quer te levar para o topo da montanha. Mas você precisa passar pelo processo. E muitas pessoas desistem no meio do caminho. E perdem a fé no santo querido irmão Aldo. Eu acho que o irmão Aldo precisa te dar uma vida muito boa. Na vida natural, irmãos, nós colhemos os frutos quando ele está maduro. Mas na vida espiritual nós colhemos os frutos quando nós estamos maduros. Nós precisamos estar maduros para receber o que Deus tem para nós. Será que nós estamos preparados para receber tudo que Deus tem para nos dar? Às vezes nós pedimos e não ligamos de se preparar. Irmãos, tem um versículo muito bonito, inclusive foi feito um corinho. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, vós vencereis. Às vezes a decepção é uma ferramenta que Deus usa para tirar nossa expectativa do lugar errado. Decepção te reposiciona. Nem tudo que vai embora da nossa vida é uma perda. Às vezes é livramento, é proteção. Então às vezes o irmão Aldo está trabalhando na sua vida. E a gente está achando que é uma aprovação, e realmente é uma aprovação, está achando que Deus... Tem pessoas que falam assim, nossa, por que está acontecendo isso comigo? O irmão Aldo esqueceu de mim. O irmão Aldo não esquece de ninguém, ele está sempre ao seu lado, mesmo nas horas difíceis. Jovens, tem um hino que vocês cantam, que é... Chamando o jovem. Lá fala das armadilhas, não fala? E essas armadilhas... Esse hino foi composto há muitos anos atrás, mas ele é muito atual. Muito atual. E essas armadilhas, umas delas é a internet.
O irmão Aldo lá atrás já falava da internet. Cuidado, na internet tudo é maravilhoso. Tudo. Parece que a vida é só vitória. Ninguém posta derrota, ninguém posta luto, ninguém posta falência. É só vitória. E às vezes alguns irmãos, alguns jovens se iludem. Não só jovens, tá? Muitas pessoas casadas, já com seus 50 anos, se iludem com essas promessas fáceis. Cuidado. Cuidado. A vida, para a gente ter alguma coisa, a gente precisa lutar. E saiba que o irmão Aldo vai estar sempre do seu lado. E o deserto não foi feito para o Filho de Deus. Você pode passar pelo deserto, mas você vai ter a vitória. Mas você precisa passar pelo processo. No processo a gente aprende muita coisa. Paciência, aprende a ter perdão, aprende a ter resiliência. Tudo isso a gente aprende. Outro cuidado que precisa ter, cuidado com as nossas decisões. O irmão Aldo não tinha pressa para falar nada para a gente. Às vezes a gente ia desesperado falar com ele. Ele falava, calma, vou falar com a avó. Eu vou pedir para a avó. Às vezes a gente sai resolvendo tudo, atropelando tudo, sem orar. Aperta o botão do automático e sai resolvendo tudo. Então tome cuidado. Irmãos, eu trouxe alguns fatos aqui para poder enriquecer nossa fé. Os testemunhos e os fatos que ocorreram juntamente com o santo querido irmão Aldo e a nossa santa avó Rosa, eles nos dão mais força para vencer. Ele vivifica a nossa fé. Essa semana eu estava conversando com a Thelma. Ela é regente de Colinas, Tocantins. Ela contou um fato bem interessante. O pai dela foi sempre contra a família ser apostólico. E ela veio conversar com o irmão Aldo. A mãe dela pegava muito conselho do bispo. O bispo aconselhava, tenha fé que você vai vencer. E a primeira coisa que o irmão Aldo perguntava para ela era do pai dela. E o seu pai? E o seu pai? Aí numa das conversas, ele falou assim, seu pai já vendeu a loja? Que loja, irmão? A loja que ele está vendendo na cidade. Aí ela lembrou que o pai dela estava vendendo uma loja, estava muito difícil, há anos não conseguia. E ele mandou um recado. Fala para o seu pai que ele vai vender a loja. E o pai dela não gostava do irmão Aldo, não gostava da igreja. Olha a misericórdia do irmão Aldo. E ela foi embora. E chegou lá e mandou um abraço para ele. Ela chegou, deu um abraço, agora falou, agora pai, vou te dar um abraço, mas esse abraço é do santo querido irmão Aldo. Ele mandou um recado para o senhor. Falou que o senhor vai vender a loja. Mas você contou para ele? Não, irmão Aldo, eu não contei, mas ele sabe. Ele ficou quieto, pensando. E daqui uns anos ele virou apostólico. Você vê a paciência do irmão Aldo para salvar uma alma, né? Em outra oportunidade, que ela conversou com o irmão Aldo, ele perguntou novamente do seu pai, e a Thelma queria falar de um irmão que ela tem especial. O irmão Aldo não queria falar do irmão, queria falar do pai. E aí, por muita insistência, o irmão Aldo falou assim, olha, seu irmão dá muito trabalho para sua mãe. Sua mãe luta comprando remédio, às vezes não tem dinheiro. E ele pega o remédio, finge que toma e joga tudo atrás da casa. E para ela foi uma surpresa, porque há anos comprando esses remédios controlados, caro, achava que ele tomava e ele não tomava. Aí foi embora para casa. Chegou lá, o irmão dela falou, e o irmão Aldo falou de mim? Falou, vem aqui. Pegou ele e a mãe dela, falou, vamos lá atrás da casa.
Chegou atrás da casa, estava forrado de comprimido, tudo branquinho, que ele não tomava há anos. O irmão Aldo vai ou não vai na nossa casa? Vai? Vai. Isso tudo eu mostro para vocês, para provar que o irmão Aldo, nós vivemos com os maiores profetas aqui na nossa terra. E ele continua atuante na nossa vida. Aí, ainda da Thelma, para vocês verem. Teve uma festa que ela veio e ela ficou no alojamento com uma amiga dela, com a irmã de Goiânia, que chama Rosa. E ela ficou naquele alojamento ali onde é a aula dos pastores. E aí, era 1h da manhã, já de madrugada, elas comentando uma com a outra: nossa, nós já vamos embora, acabando a festa, e a gente não conseguiu cumprimentar o irmão Aldo. E ela sabia que o irmão Aldo estava na sala ainda. Ela falou assim: vamos fazer o seguinte, o irmão Aldo ouve nossas orações, vamos fazer oração. Elas fizeram a oração, todo mundo dormindo, e começaram a cantar baixinho, assim: irmão Aldo, Aldo, é só pedir que o Senhor nos atende. E começaram a cantar baixinho, e cantando, porque não podia cantar alto, porque ia acordar as irmãs, e a diaconisa era brava também, ia chamar atenção. E aí, o irmão Aldo sai da sala dele, e começou a conversar com os seguranças. Elas continuaram cantando mais baixinho, não dava para ouvir. Aí daqui um pouco, o irmão Aldo estava de costas, virou para elas assim, e acenou para elas, e atravessou, e foi lá cumprimentar elas. Elas desceram, cumprimentaram, choraram. Ele perguntou do pai novamente. Olha a paciência do irmão Aldo, cuidando de uma pessoa que não era da igreja. Aí a Thelma falou assim: irmão Aldo, e agora? Amanhã nós vamos contar que nós vimos o Senhor, e as irmãs tudo dormindo, o que a gente vai fazer? Aí ele falou: vai lá, acorda elas, mas com a luz apagada, porque elas estão de camisola, que eu vou ficar aqui e vou cumprimentar. Aí as irmãs desceram naquela alegria, era quase 2h da manhã, o irmão Aldo cumprimentou todas elas. Olha que bonito, irmãos. Através de uma oração, através de cantar um hino, o irmão Aldo ouvir e ir lá cumprimentar as irmãs. O último fato da Thelma é que ela estava dormindo, era criança ainda. Ela teve um sonho. Sonhou com o irmão Aldo falando para ela: ó, a avó vai precisar de você. De madrugada. Ela acordou assustada, foi lá no quarto da mãe dela e falou: mãe, o irmão Aldo vai me levar, eu vou morrer. Aí, a mãe dela falou assim: não, filha, de repente vamos interpretar diferente esse sonho. De repente ele vai precisar de você aqui na terra também. Falou: não, mãe, ele falou que a avó vai me levar. Ela entendeu tudo errado o sonho. Aí beleza, passou, ela não morreu, tudo bem, seguiu a vida. Quando ela inteirou 14 anos, ela veio a primeira vez na sede. Aí ela foi cumprimentar o irmão Aldo veio sorrindo para ela: achou que ia morrer, né? Achou que ia morrer. A avó também precisa da gente aqui na sede. Irmãos, olha quanta coisa, quanta prova bonita, né? Quanta prova bonita. Os milagres que o conselho está colocando no boletim, cada um mais bonito que o outro. Até esses dias, que foi no dia de Assunção de Maria Santíssima, o conselho colocou o milagre do Mateus. Eu tenho a honra de conhecer o Mateus. Ele é sobrinho do pastor Claudemir. O pai dele é também pastor Wagner, e a mãe chama Miriam. Irmãos, esse menininho recebeu um milagre que vocês não têm ideia. No boletim precisa resumir um pouco, né? Mas se vocês pegarem na íntegra o testemunho desse menino, vocês vão chorar. O que ele tinha era TGA, transposição das grandes artérias. As artérias nasceu invertida do coração. E nasceu uma criança linda.
E a hora que a mãe foi tomar banho para vir embora, que estava de alta, ela recebe uma visita de um médico no quarto. E ela saiu do banho, o médico falou: ó, temos um problema. Seu filho está com um probleminha, nós vamos precisar daqui, vocês vão para um hospital especializado para poder fazer os procedimentos. Dali ela ficou mais de 45 dias no hospital. Teve um dia, irmãos, que a saturação dele chegou a 38. 38. Vocês lembram na época do Covid, quando chegava a 70, a gente já tinha que entubar, né? Agora imagina chegar a 38. Esse foi um dia muito desesperador para os pais. O médico falou: ó, não tem o que fazer. Vocês oram e voltam amanhã cedo. Ele está na UTI, amanhã vocês voltam. Aí a Miriam perguntou: o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. A saturação vai baixando, vai parando os órgãos e dá falência múltipla dos órgãos. Mas para surpresa deles, no outro dia, a saturação estava quase 100. E ele conseguiu fazer a cirurgia. Só para vocês entenderem, o coração saiu, precisou tirar o coração. Imagina o coração de uma criança, deve ser bem pequenininho. Tirou de dentro da caixa do peito e fez a cirurgia numa bandeja, para inverter essas veias. E tudo isso o irmão Aldo cuidando. Eu orei muito por ele. Se vocês verem ele hoje, ele é lindo, ele é inteligentíssimo, menino. É lindo, menino. Isso é a igreja apostólica. Isso é os milagres do irmão Aldo. E assim, de repente vocês falam: ah, Ney, será que realmente, por isso que eu falo, questione. Jovens, questione, pergunte. Eu ia até falar, mas eu queria convidar, não sei se a Rosimeire está por aqui, para ela contar rapidamente o milagre que ela recebeu do santo e querido irmão Aldo. Eu queria contar, mas é legal a gente ouvir da própria pessoa o quanto o irmão Aldo faz a diferença na nossa vida. Isso é gratificante. Isso vivifica a nossa fé. Eu queria que rapidamente você contasse, Rosimeire, o que o irmão Aldo fez na sua vida. Bom, primeiramente, né, a paz do Senhor para todos. Assim, com muita gratidão, eu vou resumir o milagre que eu recebi. Assim, é um sonho, né, que eu tinha de engravidar. Engravidei 2 vezes, tive 2 abortos espontâneos. E no segundo aborto foi feito exames mais específicos e acabou descobrindo que eu tinha toxoplasmose. E descobrindo isso, né, eu tinha uma imunidade muito baixa, eu vim na sede conversar com o irmão Aldo. E ele, logo de início, ele falou: não, irmã, pode engravidar sim, vai dar tudo certo. E eu, assim, voltei novamente, por modo, eu até achei que eu havia ouvido errado, né? Voltei, assim, emocionada, por modo, mas eu posso mesmo engravidar? Eu falei: sim, só não se alimenta fora de casa. E sempre coma a sua comida. E eu, na hora, nem entendi, né? Mas eu obedeci, confiei. E engravidei novamente e deu tudo certo, né? Mas quando eu estava com 26 semanas, eu fui fazer um ultrassom e eu não tinha, o meu líquido estava bem abaixo do que naquele momento tinha que estar, né? Eu tinha que ter no mínimo 90%, eu estava com 60%. Então, ele me encaminhou assim, diretamente para o hospital, o médico, e eu internei. Fiquei na média de uns 20 dias internada e fazia, né, ultrassom, dia sim, dia não, e só abaixando, que chegou a 40.
E marcou para um domingo para fazer, né, fazer um parto de emergência, como não havia subido a porcentagem. Mas no domingo eu cantava sempre aquele Hino Pai. E eu confiei muito, falei, não, vai dar tudo certo. Né? Na minha cabeça, tudo certo. E quando o médico começou a fazer o exame, ele saiu da sala, que eu havia ali mais de 10 exames, e eu fiquei cantando. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Né? O Irmão me disse que vai dar tudo certo. Quando ele voltou, ele me disse, só temos um problema, né? Não iremos fazer o parto hoje, de emergência, porque o seu exame deu alterado. E amanhã nós iremos encaminhar você para um outro laboratório fora do hospital para refazer o exame para ter certeza. E na segunda-feira eu fui, né, para uma outra clínica especializada, fiz o exame e, para minha surpresa e surpresa dos médicos, de sexta para o domingo eu havia recebido um grande milagre. Já estava em 115%. Aí ele, assustado, me disse, você recebeu um grande milagre. E assim, eu tinha certeza que ia dar tudo certo, né? E eu fui seguindo a minha gestação normalmente, né? Depois que eu recebi 2 milagres em seguidas. E a minha filha nasceu de 39 semanas e meia, perfeita, sem nenhuma sequela da doença autoimune que eu tinha, que é a toxoplasmose. E graças a Deus, né, graças ao Santo Irmão Aldo, que são várias bênçãos que a gente recebe diariamente, todos os dias, né? Então, sou muito grata, né, pelo que o Irmão Aldo fez por mim, pela minha filha, pela minha família, né, pelo meu pai. Sou muito grata, né, e são vários milagres, a gente for contar aqui, todos nós temos um milagre. Então, a gente só temos gratidão, né, de ter, né, um santo, né, que ampara nós todos os dias em nossas vidas. Muito obrigada. Para encerrar essa parte dos milagres, eu queria convidar a Rosângela para contar um milagre também que ela recebeu, que nós recebemos. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Rosângela, sou de Americana, sou esposa do Ney. Gostaria desse momento passar para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive com o irmão Aldo, né? Presencialmente. Eu vim aqui em 2003, em uma consulta com o oftalmologista. Foram 2 bênçãos, na verdade. Vou tentar resumir aqui para vocês. Eu vim em 2003, após uma consulta com o oftalmologista, a qual fui diagnosticada com ceratocone. É uma doença na córnea que causa uma deformidade. No dia do diagnóstico, então, a médica me disse que eu teria que usar uma lente de contato. E se eu não respondesse ao tratamento e a doença evoluísse, agravasse, eu iria para um transplante de córnea. Sendo assim, viemos para a sede, né, falar com o irmão Aldo, veio eu e meu esposo. Lá na sala, conversando com ele, contando para ele do meu diagnóstico. Ele foi me avaliando, ele colocou as mãos nos meus olhos e me disse, e foi me tranquilizando, a qual aquele diagnóstico passou a não mais me incomodar. Porém, durante essa conversa, meu esposo estava presente e ele o tempo todo voltava para ele perguntando se ele tinha algo para pedir.
E meu esposo falou, não, irmão Aldo, nesse momento, né, eu trouxe ela aí para estar pedindo para o senhor, conversando com o senhor, pedindo que o senhor abençoe a visão dela. E a gente conversava e ele voltava a perguntar, né? Tem mesmo alguma coisa? Está tudo bem? Enfim, quando nós estávamos finalizando a conversa, saindo da sala, ele voltou a perguntar, vocês querem ter filhos? E é óbvio que era um sonho nosso ter filhos. E meu esposo disse o seguinte, falou, olha, nesse momento, a gente não pretendemos sim, um pouco mais para frente, porque eu fazia faculdade, período integral e trabalhava no noturno, então eu ficava 24 horas fora de casa. E ele disse assim, beleza, eu vou pedir para a avó. E nós saímos, né? Eu saí muito tranquila, né? Já me sentindo curada, fui mantendo minhas consultas com o oftalmologista, fiz o uso da lente, fui passando por os exames onde via a espessura da minha córnea, ela estabilizou, a médica nunca mais cogitou a questão do transplante. Enfim, isso passaram seis anos, né? Foi quando eu fui para uma consulta de rotina com o ginecologista, a qual ela pediu vários exames, e em um dos exames veio um diagnóstico. Você não pode ser mãe. Você tem a tuba uterina obstruída. Nós temos 2 tubas, né? Eu tinha as 2 obstruídas, uma era parcialmente, a outra era total. E o que acontece? Ela me encaminhou para um médico especialista em fertilização e fomos para a consulta. Chegando lá, o médico me avaliou, falou, olha, realmente você não pode tentar de forma natural, porque ainda corre o risco de você perder, fazer uma gravidez ectópica, que é fora do útero, e ainda perder o útero. E com esse diagnóstico, né, foi muito difícil, a gente perde o chão, porque era todo um sonho, era toda uma preparação para essa família, né, para esse filho. Mas viemos para casa, viemos cada um com carro no dia, eu vim chorando muito, mas pensando, agora o processo é falar com o irmão Aldo, né? Meu esposo ligou, falou com a irmã Efigênia, e ela disse o seguinte, falou, Ney, quando o irmão Aldo atendeu ela lá atrás, ele já sabia desse diagnóstico. Então, por isso ele insistia várias vezes em perguntar, né? Realmente, se a gente queria algo mais, e no final, se a gente queria ter filho, porque ele já sabia. E o mais interessante é que ele já estava cuidando. E viemos para conversar com ele, né? Era aquela fase que vinha muitos irmãos, às vezes a gente vinha, não conseguia, e aí viemos um domingo, veio eu e a Rosimeira, aquela minha amiga que veio aqui, colocar o depoimento dela aqui também. E viemos um domingo, ele não conseguiu nos atender, nós retornamos na terça-feira. Aí veio eu, ela e o esposo dela, meu esposo não pôde vir. E eu falei com ele, ele falou, vou falar com a avó, não vai fazer nenhum procedimento. E realmente, né, foi muito rápido, foi em um mês. Eu falei com ele em maio, em junho, eu recebi meu diagnóstico de gravidez. Foi colocado como uma gravidez de risco, porém eu trabalhei durante todo o período, 12 horas, não tive nenhum problema, né? Nasceu o Pedro, né, de 38 semanas, totalmente saudável. E quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu sentia muita vontade que ele tivesse um irmãozinho, né? Eu sou de uma família grande, o Ney também. Mas eu fiquei assim, falei, nossa, o irmão Aldo já me presenteou, vou pedir mais um presente, né? Será realmente que eu ainda mereço? E com 2 anos e 5 meses eu engravidei novamente e veio o Daniel.
Ontem nós trouxemos esse presente, né, aqui para o irmão Aldo. Nós batizamos nossos 2 filhos. A sensação não tem como descrever, né? A sensação de batizar os nossos filhos é prova de um milagre extraordinário na minha vida. Tá? Então, a palavra aqui é gratidão por esse profeta que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e que está cuidando da gente 24 horas, mesmo sem a gente pedir, né? Mesmo antes da gente pedir, ele já estava cuidando de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigada, gratidão. Gratidão, né? Irmãos, tem um hino que o coral jovem vai cantar, que vocês vão cantar, que fala assim: receba os nossos corações enlaçados e unidos ao teu. Como presente queremos servir-te e honrar-te, ó servo de Deus. Como vamos dar de presente o servir para o irmão Aldo? Jovens, é muito emocionante ver vocês nesta manhã do dia do nascimento do santo querido irmão Aldo, cantar para ele, expressar. Eu vejo muitos jovens chorando aqui, com alegria, com o coração apertado. Nos ensaios eu presenciei 2 jovens chorando, até chamei a Fernanda para ver. A alegria que vocês têm, preserve isso no coração de vocês, que o servir possa sempre estar no topo da lista de vocês. Não importa o que seja, se seja limpar o templo, que seja cantar, mas que vocês possam servir o santo irmão Aldo com muita gratidão, com muita convicção, porque esse santo merece. E nós recebemos uma missão de não deixar apagar o nome do santo querido irmão Aldo da história da igreja. Então o servir precisa estar muito dentro do nosso coração, que vocês possam fazer isso mais vezes. Isso é muito bonito, o que vocês fazem. Quando vocês cantam, os anjos cantam junto com vocês. O irmão Aldo amava os jovens, o irmão Aldo ama os jovens. Continue assim, olha quanto talento. Isso é muito bonito. Como nós vamos honrar o querido e santo irmão Aldo? É com a nossa santificação. É com o nosso abraço. Então, jovens, vamos honrar esse servo de Deus. Vamos trazer ele juntinho de nós. Que a igreja seja a nossa prioridade. Que o servir seja a nossa prioridade. Hoje o inimigo está trabalhando muito no tempo. Ele joga muitas coisas no nosso caminho, para a gente não poder vir na igreja, para a gente não poder vir no ensaio. Mas que vocês tenham prioridade de servir. Que vocês tenham prioridade de ser um servo do santo querido irmão Aldo. Irmãos, como abraçar o irmão Aldo espiritualmente? O coral jovem também vai encerrar, eu acredito que a apresentação com o hino que fala do abraço do santo querido irmão Aldo. Jovens, convide o irmão Aldo para estar perto de vocês. Como nós vamos receber o abraço do santo querido irmão Aldo? Ele está pertinho de nós. Ele está aqui. Basta vocês chamar ele. Ele tem muito para nos dar. Teve uma ocasião que ele falou assim: eu tenho muito para dar para o meu povo. Às vezes meu povo não pede. Eu espero. Jovens, vamos orar mais, vamos pedir mais, pedir sabedoria. Várias vezes por dia. Vamos orar pelas nossas decisões, que a gente possa tomar as decisões corretas. Pastor Nilson, esses dias, falou de uma senhora que estava na fila. Ela falava assim:
Irmão Aldo, em pensamento, se o Senhor soubesse o quanto que eu te amo. Ela falava, irmão Aldo, se o Senhor soubesse o tanto que eu te amo. E em pensamento, e a fila ia andando. A hora que ela chegou perto do irmão Aldo, o irmão Aldo falou assim, pois é, eu também te amo. Então o irmão Aldo tem poder de ouvir seu pensamento. O irmão Aldo tem poder de ver seu pensamento e ver o que você está pensando. Pense coisas boas. Como que eu vou sentir o abraço do santo e querido irmão Aldo? Eu preciso estar conectado a ele. Chama o irmão Aldo para trabalhar com você. Convide o irmão Aldo para ir na faculdade com você. Convide o irmão Aldo para participar do seu lar, para ele estar presente dentro da sua casa. Convide o irmão Aldo para cuidar dos seus filhos. É isso que é sentir o abraço do irmão Aldo. Irmãos, esse santo, ele está atuante em nosso meio. Ele está cada dia presente em nossas vidas. Basta a gente saber pedir, basta a gente querer crescer espiritualmente, porque o irmão Aldo tem muita santidade. Aonde ele vai estar precisa ser um ambiente de luz, precisa ser um ambiente santificado. Então, irmãos, o abraço do irmão Aldo, receba nesse dia o abraço do irmão Aldo. Faça uma pergunta para vocês mesmos. O que eu estou fazendo está agradando o irmão Aldo? As minhas atitudes estão agradando o irmão Aldo? É tão bom quando você percebe que o seu irmão tem as qualidades que o irmão Aldo tinha. A paciência, a misericórdia, o perdão, a santificação. Se essa pessoa é uma pessoa agradável. Essas virtudes a gente tem que agarrar ela, trazer para dentro do nosso coração. O irmão Aldo se alegra quando vê alguém que é a semelhança dele, a semelhança de Jesus. Então, irmãos, neste momento receba o abraço do santo querido irmão Aldo. Vamos fechar os olhos e agradecer o irmão Aldo por esse dia. Vamos fechar os olhos e agradecer ele com uma pequena oração por tudo que ele tem feito por nós. E pede ele um abraço. Eu tenho certeza que ele vai te dar. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhos. Ele está aqui, irmãos. Pede um abraço dele, para ele. Se você está fraco na fé, está desanimado, pede ele força. Pede ele mais ânimo. Ele tem poder. Nós vimos tantos testemunhos bonitos que nós ouvimos aqui agora. Pede ele. Pede ele mais vida, mais força para vencer. Ele tem poder. Esse santo é de luz. Agradeça a ele, agradeça a Deus pela vida que esse santo tem nos dado. Agradeça a Deus por ter nos dado esse presente tão maravilhoso. Ah, se o tempo voltasse, hoje eu estaria ali, a sua mão beijaria, sua bênção rogaria, meu primaz. Sorrisos eu receberia, um abraço tão amigo,
palavras de um pai, lições para guardar por toda a vida. Cante, coral. Mas se o tempo volta atrás, suas recordações envelhecem. Cada vez que paro pra pensar, vejo o que mais preciso fazer para ser grato a Deus por ter te conhecido, nosso anjo protetor, que faz maravilhas na minha vida. Me ensinaste a vencer pela fé, a sorrir a cada amanhecer, como preciso do ar e do sol, da força da natureza. Preciso do amor de Deus para ser feliz. Em ti, ó primaz, conheci a perfeita expressão da essência do amor de Deus. Irmãos, obrigado. Gratidão por tudo.